Olá, irmãos e irmãs da paróquia São Francisco de Assis, Jardim da Penha. Queremos conversar com você agora sobre a estrutura paroquial da pastoral familiar. Eu me chamo Dilton Góes e juntos vamos entender como irá funcionar a nossa paróquia em termos de estrutura. Primeira coisa, terá que ser formado um núcleo de decisão. Esse núcleo de decisão ele acontece com a permissão do pároco ou que elege o assessor eclesial, que pode ser o próprio pároco ou quem ele assim determinar. Uma vez eleito o assessor eclesial, junto com o assessor eclesial, será escolhido o casal coordenador, o casal coordenador pré-matrimônio, o casal coordenador pós-matrimônio e o casal coordenador de casas especiais. Junto também no núcleo entra o casal secretário e formação. Então são cinco casais que montam o núcleo de decisão. Esse núcleo de decisão deve se reunir uma vez por semana para oração, intercessão, discutir a agenda nacional, setorial, diocesano, paroquial, direcionamentos do serviço, apoio às demais coordenações e representar a pastoral familiar nas obrigações eclesiais e reuniões diversas. Então, aqui está a primeira estrutura, que é o núcleo de decisão, formado pelo coordenador e mais 4 casais que lhe darão apoio. Em seguida, depois do núcleo já montado, o núcleo de decisão, nós temos que montar o núcleo de serviço. Agora, aqueles casais que montaram e que fazem parte aqui do núcleo de decisão, esse aqui são os casais, são 5 casais, 10 pessoas. Agora, outros 5 casais, total 10 pessoas, vão formar agora o núcleo de serviço pré-matrimonial. Então, no núcleo de serviço pré-matrimonial, vai ter o casal coordenador, que é esse casal aqui, que participa da reunião junto com o núcleo, e agora ele vai coordenar as reuniões dele. Além dele, vai ter o casal de infraestrutura, que pertencente a esse casal de infraestrutura, vai ter um casal ligado diretamente à infraestrutura, serviço e apoio, secretaria e apoio diversos. E também o casal ligação e comunicação, que a responsabilidade desse casal ligação e comunicação é justamente fazer a ligação da pastoral familiar com as atividades pré-matrimonial, conforme a orientação do núcleo de decisão. Aquilo que o núcleo de decisão decidir e orientar passa para o casal coordenador pré-patrimonial, que depois vai dando suporte ao casal ligação-comunicação, que vai fazer ali as ligações. Quais são as atribuições desse núcleo de serviço? Oração, acima de tudo, intercessão, cumprir com a orientação do núcleo de decisão, estruturar atividades pré-matrimoniais, ligação com as atividades pré-matrimonial da paróquia, diocese, conforme a necessidade, e participar das atividades da paróquia representando a pastoral familiar. Por exemplo, pode ser feito a missa de 11 horas sob responsabilidade do núcleo de serviço pré-matrimonial. Então eles que vão arrumar os casais, vão lá receber e tudo mais. Da mesma forma, acontece com o segundo núcleo de serviço, que é o pós-matrimonial. Da mesma forma, o casal coordenador deste núcleo é o mesmo casal que vai pertencer à reunião de núcleo. Agora, em outro dia, em outro momento, ele vai se reunir com a sua equipe, que é formada por um casal em infraestrutura, que também terá mais 3 casais de apoio, e o casal ligação comunicação. Para esse grupo também será necessário 5 casais, 10 pessoas. Quais são as atribuições no núcleo de serviço pós-matrimonial? Orar, interceder, cumprir com a orientação no núcleo de decisão. Então, o núcleo de decisão, ele junto com o pároco, ele que vai determinar aquilo que vai ser feito e realizado em nível pós-matrimonial. Aí, com o apoio do núcleo, com o apoio principalmente do casal secretário de formação, para formar a gente, direcionar, dar apoio, vai fazer as atividades
de pós-matrimonial, participar das atividades da paróquia e ser também um casal de ligação. Da mesma forma, o núcleo de serviço de casos especiais também será formado por 5 casais de 10 pessoas. E também tem a sua estrutura como as demais. Então, o núcleo de decisão se reúne uma vez por semana. Os casais coordenadores de serviços vão, depois da reunião, pode se reunir de 15 em 15 dias, por exemplo, e fazer a reunião, cada um com seu núcleo de serviço, conforme a orientação do núcleo de decisão. Bom, para bem exemplificar, então aqui tem a estrutura final, que é o núcleo de decisão, que está aqui. Depois, o núcleo de serviço pré-matrimonial, núcleo de serviço pós-matrimonial e casos especiais. Então, nós vamos precisar de 15 casais para montar a estrutura da pastoral familiar na nossa paróquia, ou seja, 30 pessoas. Agora, tudo dirigido. Vamos a um exemplo, por exemplo. Vamos supor que o núcleo de decisão ali, junto com o padre, o assessor eclesial, decidiu fazer alguma coisa agora para o Dia dos Avós. Esta ação seria passado para o pré-matrimonial. Entendemos que os avós fazem parte assim do quem vai curtir mais são os meninos e as meninas da catequese. Então, seria uma atividade de pré-matrimonial. Nós passaríamos na reunião, o casal coordenador pré-matrimonial, que faz parte do núcleo de decisão, vai receber as orientações daquilo que nós desejamos que aconteça. Aí agora ele vai se reunir com o grupo dele e tem um casal de infraestrutura e de secretaria e de apoio que vai lhe dar total apoio, se é lembrancinha para os avós, se é fazer um cartão convite para que os avós vá na missa. Enquanto isso, o núcleo de decisão já decidiu com o padre que terá uma bênção especial na missa de 7 horas da manhã, já decidiu junto com a liturgia, né, o espaço para poder fazer essa cerimônia acontecer da forma mais agradável possível. Então agora, com todo esse apoio, o coordenador aqui do pré-matrimonial vai passar para a sua equipe, que vai fazer acontecer. E o casal ligação e comunicação é que vai interagir junto com as catequeses, com as catequistas, para expor a eles qual é a nossa missão, que vem lá do padre, que vem lá do núcleo de decisão. É esse casal de ligação que vai trazer também para o grupo, para o núcleo de decisão, para o núcleo de serviço, todas as suas dificuldades. A catequista não está entendendo o nosso projeto, volta, nós através do padre vamos resolver o que for necessário. Um outro exemplo, por exemplo, é atendimento à terceira idade. Os velhinhos, aquelas pessoas idosas que estão sozinhos, se sentem abandonados de alguma forma. Então esse é um caso, o núcleo, se resolver decidir e atuar como pastoral familiar, apoiando a família da terceira idade, ela vai usar os casos especiais, né? Junto com casos especiais, vai acontecer toda uma estruturação. O núcleo, junto com o pároco, vamos supor que o pároco, que ele que deu esse input ao núcleo decisório, então nós vamos acionar os casos especiais, que lá tem o casal de infraestrutura, também tem o casal secretaria e apoio geral, e junto com o casal ligação, que vai formar e dar corpo ao serviço que foi proposto lá pelo núcleo de decisão. Assim, com isso tudo, essas 30 pessoas, 15 casais, vão dar um corpo vivo à nossa comunidade, na nossa paróquia. E as pessoas começam a entender que existe uma pastoral familiar ativa. E a formação, que é o casal secretário de formação lá no núcleo de decisão, será o responsável pela formação permanente de todas aquelas pessoas que se sentem inspiradas a participar da pastoral familiar. Ali, formando agentes de pastorais preparados para substituir, para renovar, para encorpar, para assim ajudar a nossa pastoral familiar a conquistar mais corações para Cristo Jesus. Então, desta forma, espero ter revelado a vocês
como será a nossa pastoral familiar. Mas para isso, precisamos que você participe, esteja atento, participe das reuniões preparatórias para colocarmos toda essa ação em prática. A paz de Jesus é toda e que o Espírito Santo nos mova a sermos fiéis contribuintes para que a graça de Deus aconteça em todos os corações que Cristo nos confiar. Amém.